eu quero falar um pouquinho dessa pergunta que todo mundo faz. E o humano, como fica? Eu tinha uma palestra de 4h30, que eu vou tentar aqui aproximar para vocês em 10 minutos, para a gente ir almoçar. Já, já. Eu chamo isso de cultura decisiva. Como que você pode criar dentro de você uma cultura sua de como você toma decisão e como que você pode passar isso para a sua empresa? Crédito sem cultura de confiança, se você for pensar na sua empresa, se você não tiver dentro da empresa uma cultura de confiança, crédito sem cultura de confiança é inadimplência na certa. E quando a gente fala em inadimplência, a gente não fala só de inadimplência financeira, mas fala inadimplência em saúde mental, inadimplência em atrasos de projetos, inadimplência em objetivos que você tem para alcançar e você não consegue, inadimplência em inovação, e a gente parte para falar de inadimplência em todos os seus setores. Eu quero apresentar para vocês o meu trabalho dos últimos 5 anos que eu venho estudando, mas eu vou fazer isso muito rápido para não atrasar muito mais do que a gente tem. Pediram para eu fazer uma notícia de jornal daqui a 10 anos, para eu escrever o que eu queria ver no jornal. E o que eu queria ver no jornal é isso. Cultura decisiva desbloqueia o potencial invisível das decisões, criando maior prosperidade no impacto dos negócios e aumentando até 30% a performance de resultados, líderes e equipes, sem grandes investimentos, apenas ativando o inconsciente já disponível. O que eu quero dizer? Dentro das nossas empresas tem o potencial invisível, disponível, como eu falei de manhã, que a gente não percebe. E esse potencial é grátis, porque está em você. Nas empresas, a gente trabalha muito comportamento, mas esquece de reformular o modelo mental que toma decisões no dia a dia. É uma coisa muito ativa, muito direta, e que se a gente conectar, você tem um potencial gigante dentro da sua empresa, do seu time, para melhorar. 66%, eu falei hoje já, das decisões das empresas são enviesadas. Por quê? Porque nós humanos temos um algoritmo na nossa cabeça que toma decisões de uma forma ainda distorcida, cheia de dados que a gente não conhece, cheia de significados que a gente traz, mas que não são válidos. E a nossa inteligência artificial dentro de nós precisa ser remodelada. Remodelada. Eu vou pular algumas coisas, não fiquem bravos comigo. Cultura não é o que está escrito na parede, vocês já viram isso? É o que se decide. Só que existe um invisível que a gente não vê. O que é esse invisível, Fernando? Vamos lá. Imagina que você está guiando o seu veículo na estrada. E de repente alguém te fecha. Alguém te fecha e ele estava errado, esse alguém estava errado. Ele te fecha, abre o vidro e xinga você, com um grito bem alto. Você está com o vidro aberto, olha, e xinga ele de volta. Ok? Até aí tudo bem? E eu pergunto para você, por que você xingou essa pessoa? E você diz, Manfio, ele me fechou, você não percebeu? Não, falei, percebi que ele te fechou. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, por que você xingou essa pessoa? Aí você me olha com uma cara transtornada e fala, Manfio, você está maluco? Ele me xingou. E eu repito a pergunta. A minha pergunta é, por que você xingou essa pessoa? Porque você decidiu xingar. E quem decidiu por você? Aquela pessoa que tem uma intenção clara de colocar paz no mundo, que se eu perguntar é o que todo mundo quer? Não. Não foi aquela pessoa que decidiu xingar. Quem foi então? Pois é, descobriu. O seu programa.
a sua inteligência artificial. E ela precisa ser remodelada. Ela precisa ser mais intencional. Quem xingou não foi você, foi o seu programa. Estou procurando um negocinho aqui, uma hora eu acho. Está aqui. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Isso é o que eu chamo de inteligência artificial dentro de nós. Isso bloqueia o nosso potencial. Como assim bloqueia o nosso potencial? Olha, eu entro numa reunião e eu quero falar um monte de coisa importante que eu pensei durante a semana. Aí eu chego lá e o meu chefe fala uma coisa diferente. E aí eu travo. Quem decidiu travar? O seu programa. O seu programa te travou. E aí você vai numa reunião qualquer, alguém não concorda com sua opinião e fala, não gostei dessa parte do seu projeto. E você fica muito brava, muito bravo, com um sorriso no rosto. Quem ficou bravo vai tomar uma decisão legal? Ou quem ficou bravo está procurando um momento para descontar? Quem ficou bravo? O seu programa. Não é você. Não é você. E nós, nas empresas, nos trabalhos que a gente faz de desenvolvimento humano, treinamos muito comportamental. Mas não é sobre o comportamento, porque você sabe que não precisa gritar com outro carro, não sabe? Se você está conectado com o seu coração, com o seu humano, com aquilo que você quer para o mundo, você sabe que não é para gritar e xingar outra pessoa, certo? Você pode resolver de outras maneiras, mais prósperas, ou não. Mas mesmo assim você gritou. E aí a gente vai lá e treina o comportamento. Olha, Maria, olha, João, você não pode gritar. Quando abrir a porta, você fala assim, olha, eu sei que você está num momento difícil da sua vida, talvez você tenha confundido, você me fechou, e ao me fechar, você abriu e me xingou. Eu entendo que essas palavras que você acabou de xingar não significam isso para você. Não. Sorry. Você vai gritar, não importa o que falarem para você, o que você tem que fazer. Quando que você vai parar de gritar? Quando você entender o seu programa. Quando você entender a inteligência artificial dentro de você, você não vai gritar. Porque a sua inteligência artificial pode ser comandada pela sua consciência. E a gente, como não presta atenção nisso, não fala sobre isso, então, o que acontece? A gente tem um território desejado de cultura, todo lindo. A gente desenha, faz programas de finais de semana, fala dos comportamentos que as empresas precisam ter, fala tudo que a gente quer. Todos os valores da empresa a gente fala, conscientemente. E aí a gente quer alta performance. A gente quer alta performance, né? Olha, eu falei para você isso. Aqui na empresa a gente tem senso de dono, a gente tem respeito ao próximo, a gente não gosta de atrasar projeto, a gente faz isso. Eu quero alta performance. Só que as empresas esquecem o quê? Do território invisível, que é o seu programa. E esse território invisível, quando não é visto, assume o comando. Sabe por quê? Porque tudo, absolutamente, tudo que é invisível, dura para sempre. Mas tudo que se torna visível, é transitório. E quando você decide olhar para como o seu programa toma conta das suas decisões, você consegue ressignificar o seu programa. E esse é o trabalho que eu trago. É matemático, é score, é modelagem, é fórmula do programa mental que eu estudei e estudo há 10 anos. Para mexer na fórmula que a gente pensa, mudar o nosso modelo mental, transformar a cultura de dentro para fora, não de comportamentos externos para dentro. É outra coisa. A gente tem que sair do autoconhecimento como ferramenta, como um monte de gente falou aqui, vocês viram. Um monte de gente. Autoconhecimento é muito mais do que mudar comportamento, é mudar o seu programa. E quando você treina isso, ao abrir a janela para o carro vizinho, você vai falar para ele, amigo, precisamos resolver. Vamos conversar? O que aconteceu? O que aconteceu? Com o propósito, a sua intenção muito clara. A intenção qual é?
uma coisa ser resolvida de forma pacífica, amorosa, amorosa no sentido verdadeiro da palavra, não romântica, amorosa, dura às vezes, mas sem ofensa, sem xingamento, ou seja, sem guerra, sem você se colocar como vítima do seu próprio programa. Eu não vou ler isso porque não dá tempo. Então, nesse momento, gente, cada decisão sua importa. Quando você fala de alta performance, a decisão que você toma numa reunião importa. A palavra que você tem no corredor para falar com alguém importa. A forma como você fala com alguém importa. O jeito que você faz o seu projeto importa. A sua fala na reunião importa. Tudo importa quando você quer uma cultura de alta performance. Tudo importa. Não se joga fora nada. Alta performance não é sorte, não é talento. É cultura construída na decisão consciente de cada profissional que compõe o coletivo. Se todos concordam com o que precisa ser feito, porque na prática as decisões nos desviam dos resultados, nos desviam porque quem toma a decisão por nós são os nossos programas. E quando você fala de inteligência humana, você fala de ter clareza de intenção. Falei hoje de manhã, você tem que ter intenção clara da sua vida, do seu trabalho, do seu projeto, da sua empresa, daquilo que você quer. Qual é a sua intenção quando você está decidindo algo? Qual é a sua intenção? Se a tua intenção maior que você tem na vida é criar prosperidade, então por que você xingou a pessoa? Porque naquele momento, o seu programa de defesa, ele atua. E qual é a intenção, então, do meu programa de defesa? A intenção do seu programa de defesa é te defender. Como? Colocando você como vítima. E quando você está na vítima, você está o direito de atacar. Porque, gente, não existe algoz no mundo. Existem vítimas que atacam. Percebe? Pergunta para alguém que já... um assassino famoso no mundo, pergunta para ele, por que você matou tantas pessoas? Ele vai falar, você não sabe a infância que eu tive. Ele não vai falar, matei porque eu quero, matei porque eu gosto de matar, matei porque as pessoas merecem morrer. Não, ele vai falar, você não sabe a vida que eu tive. Não é? O programa de defesa é um programa da vítima. E o vitimismo é diferente de ter sido vítima. Você pode ter sido vítima de um monte de coisa na sua vida, de todos os tipos de abusos, abusos de professores, de pais e mães, de amiguinhos, abusos até físicos. Você pode ter sido, como eu fui, mas não é porque eu fui vítima quando criança, que eu vou viver como vítima a minha vida inteira. Eu não vou viver como vítima. Ele me fechou, eu fui vítima naquele momento, eu fui vítima daquele fechamento. Mas eu não vou continuar vivendo como vítima. Acabou, eu fui vítima, a vítima aconteceu. Ok, agora como eu respondo ao mundo? Como que eu respondo ao mundo de uma forma diferente, mais próxima? Quanto eu posso ter de mudança da minha atitude? Né? Então sim, é possível promover consciência. Suas decisões espelham suas programações. Suas programações tornam sua identidade consciente. Você começa a falar uma frase horrorosa, que é assim, eu sou assim, sempre fui assim, e essa música é famosa, né? Essa música é famosa. Sempre fui assim, eu sou assim, não sei como mudar. O Ricardo Callisten estava conversando comigo aqui, e falou uma coisa importante, que eu falei, vou usar essa frase sua, né? Para o meu trabalho. Existe uma coisa que chama medo da troca. A gente tem medo de trocar a nossa identidade ruim, de tão identificado que a gente está com ela. Parece que quando a gente perde, se eu não xinguei a pessoa no carro, eu sou um bosta. Como assim eu não reagi? Eu sou merda. Eu sou um bosta. Porque eu estou acostumado a me defender o tempo todo. Eu não preciso me defender, o errado não era eu. Eu fui fechado. Eu fui xingado. Ok, o errado não sou eu. Por que eu preciso reagir violentamente? Por quê? Porque lá dentro tem uma voz que fala, precisa se defender, e para defender tem que se atacar. Então, gente, vamos lembrar uma coisa muito importante. Eu adoro ouvir histórias.
Você adora a sua história, não adora? Umas coisas ruins e boas, mas a gente fala sempre sobre ela. Só que essa história, você não é a sua história. A sua história importa. A sua história importa, mas você não é a sua história. Você pode mudar agora. A cada respiração você tem a chance de mudar. Você não é a sua opinião. Eu dei minha opinião, fiz um bolo, daí a pessoa não gostou do meu bolo. Daí a pessoa, eu não gostei do seu bolo. Aí eu fico ofendido. Outro dia eu fiz essa brincadeira numa palestra. De quem é esse bolo? O rapaz falou assim, estava combinado, tá? Minha mãe que fez. Eu falei, não gostei desse bolo. A mesa inteira fez assim. Eu esperei, mas eu amo a sua mãe. Falei para ele. Aí todo mundo ficou me olhando. Eu posso não gostar do bolo da sua mãe, mas eu gosto da sua mãe, está tudo bem. Eu posso não gostar da sua opinião, não quer dizer que eu não gosto de você, gente. Pessoa que numa reunião não gosta da sua opinião, não concorda com o seu projeto, não é sobre você, é sobre a sua opinião, é sobre o seu projeto. Mas a gente está identificado com as nossas opiniões, a gente está identificado com aquilo que a gente não é. Vou passar. Há sempre, gente, uma escolha em cada decisão. Seu desejo de prosperar comanda suas decisões ou seu desejo de controlar a vida controla você? Se você quer controlar a sua vida, esse desejo vai controlar você. Por que isso? Presta atenção. A hora que você foi fechado do carro, você teria escolhido aquilo? Não. A vida que trouxe. Você ficou com raiva por quê? Porque você queria controlar a sua vida, você não queria que aquilo acontecesse. Então você não aceita aquilo que a vida trouxe para você. E aí você briga com a vida. E esse desejo controla você. É esse desejo que grita. É esse desejo que faz o que faz estrago no mundo. É esse desejo de a gente querer controlar a vida que é impermanente e vulnerável. Você não tem controle sobre a vida. Você só pode comandar as suas decisões. E essa é a dádiva do livre-arbítrio. Essa é a dádiva maior do ser humano. Poder decidir independente do que acontece fora de você. Sem se humilhar, sem se enraivecer, sem descontar, sem se tornar um algoz, sem se achar vítima. Aconteceu. Como eu respondo a partir de agora? Não é fácil, é um modelo mental, mas é possível. Mas é possível. Então eu quero terminar aqui essa fala minha falando 4 coisas para vocês, que eu chamo de 4 mantas da liberdade. Primeiro, a pessoa que vem é a pessoa certa. A pessoa que vem é a pessoa certa, olha só. O que significa? Sabe que você está andando no corredor, parece alguém ali, você vai... Você vai numa festa, aqui mesmo, né? Você olha assim, aquela pessoa está chegando aqui, você... Não é isso que faz? E eu digo, gente, a pessoa que vem é a pessoa certa. Aceita qualquer que seja a pessoa que chega até você. Você não precisa se relacionar, você não precisa amar, mas aceita a pessoa que chega até você, porque ela é certa. É certa para quê? Não é certa de certo e errado. É certa para você expandir, para você evoluir, porque se ela te provoca, tem algo dentro de você reagindo a esta pessoa. E se você está reagindo a esta pessoa, você não está na sua intenção, porque a intenção é plantar prosperidade e amor, ou não é? Ou você está mentindo? A intenção é o girassol olhar para o sol, não é isso que eu falei de manhã? O girassol, ele vira para o sol. O ser humano, a natureza humana é virar para o amor. O amor é o nosso sol. Esquece esse lance de amor romântico. Amor é fazer o que precisa ser feito. Amor é rigor. Amor é dizer sim e dizer não. A nossa natureza é olhar para o amor. Mas a gente está virado por um programa que nos cega, que vira reatividade, falta de criatividade, que é o problema das empresas. Em 66% das nossas decisões, a gente só está reagindo. Chega,
Chega de reagir. A gente precisa seguir. Então, a pessoa que vem é a pessoa certa. Agora eu vou dar uma surpresa para você. Presta atenção, moçada. Alguém tem... Você consegue fazer pegar o seu celular agora? Quem consegue pegar o seu celular? Pode fazer uma selfie? Faz uma selfie aí do seu celular. Olha pelo menos, se não quiser fazer selfie. Olha para você. Olha para você. Veja se você não arrumou o cabelo, não botou um belo de um sorriso, não mudou o corpo ou não ficou com vergonha. Qual delas aconteceu? Percebeu? A gente faz caras e bocas para tirar foto. É só uma foto. Não é você, é só a sua imagem. Deu para entender? Então agora vai a notícia. Você é a pessoa certa para você. Você é a pessoa certa para você. Para de implicar com você. Para de mudar, seja o que for na sua vida, porque você não gosta. Quer melhorar seu rosto, melhorar tua cabeça, melhorar sua mente? Maravilha. Mas não rejeita. Uma coisa é melhorar, outra coisa é rejeitar. Não se rejeite. E tem mais, outra notícia boa para você. Sabe papai e mamãe? São as pessoas certas para você. Para de reclamar do seu pai e de sua mãe. São as pessoas certas para você fazer o quê? Expandir, curtir, seja o que for, mas pega algo útil naquele que chega até você. E aí, depois de você entender isso, a gente vai lá para a reunião e falar que quem entrou naquela reunião contra a sua opinião é a pessoa certa para você. Não precisa brigar. Não precisa brigar. Ela é a pessoa certa para você. Deu para entender? Vamos acabar com as brigas nas empresas só aceitando a pessoa como não é. Ah, eu aceitei ela, mas sabe, Maria, ele é assim, assim, assim. Isso não é aceitação, tá? Isso é fingimento. Aceitar é aceitar, não fofocar, não falar nada, não criticar para os outros, a não ser para a própria pessoa, se for produtivo. Prosperidade, não é essa a sua intenção? Sua intenção não é amor e prosperidade? Cumpra essa intenção. Cumpra essa intenção, só isso que eu estou pedindo. Segundo, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Você aceita as coisas como chegam para você? Você aceita aquilo que acabou de acontecer? Se você aceita, você não reclama. Alguém aqui não reclama? Alguém desse palco não reclama? Olha, é 100% reclama, então 100% de nós não aceita o mundo como ele chega. E por isso a gente gasta energia e faz erros no trabalho. A gente não aceita o projeto que chegou, e a gente está tenso, não aceita a equipe que foi montada, e a gente está tenso, e tenso não é o melhor resultado. Não é o seu melhor quando você está tenso. O seu melhor é quando você está alegre, quando você aceita, mas você está reagindo, e quando você reage, você desperdiça energia, e quando você desperdiça energia, você não trabalha bem, e aí você perde em 66% o seu melhor. Parece bobeira, mas como eu disse, eu não larguei 40 anos de profissão para fazer outra, para falar qualquer bobeira. É um algoritmo, é matemática, é score, é modelagem, é inteligência artificial que eu estou falando, só que é a nossa. E alguém precisa falar disso, e sou eu. Terceiro, toda vez que iniciar, é o momento certo. Ah, eu podia ter feito isso, ouvido essa palestra antes. Não podia. Não podia. Ah, eu briguei com a minha mãe ontem, se eu tivesse ouvido isso, eu não teria brigado. Não é isso. É agora, só. É agora. Essa palestra para você só funciona agora. Simples assim. Toda vez que você iniciar uma coisa, é o momento certo. Aí eu briguei com essa pessoa a vida inteira, nunca olhei para a cara dela, agora eu vou começar a falar com ela? Sim, é agora. Porque o que aconteceu não existe. Cadê? Cadê o passado? O passado que a gente venera, cadê ele? O passado que é a nossa memória. A gente venera como eu sempre fui, o que eu sempre fiz. Cadê? Cadê? Não existe, se perdoa de tudo que você já fez e bola para frente.
Bora melhorar nossas decisões. Para de nhenhenhé, para de reclamação, para de briguinha, para de atrasar projeto. Para de ir contra a ideia dos outros que você tem antipatia. Para com isso. É outra lei, é matemática, é verdade. Só existe agora. Você quer viver sua prosperidade ou não? Aí eu quero, mas aquela pessoa me impede, né? Como é que eu vou ter aquela pessoa na minha equipe? Você quer que eu seja próspero? A pessoa certa para você é aquela pessoa. Ainda mais depois que você falou isso, é a mais certa ainda. Essas coisas acontecem aos milhões, o dia inteiro, e ninguém quer ver. É a cultura invisível atuando nas empresas. E não adianta botar trabalho comportamental, dura 10 dias. Não adianta levar só comportamento, dura uma semana, um mês, daqui a pouco, ó. Porque não mudou o modelo mental, não é sobre comportamental, é sobre o modelo mental que a gente tem que mudar, pelo amor. Quando alguma coisa termina, sabe? Ai, acabei o meu namoro e estou lá olhando no Instagram, será que ele está fazendo? O que será que ela está fazendo? Será que ela tá... Mano, você terminou? Termina, porra, ou você não terminou? Então, quando uma coisa termina, termina. Então, chegou numa discussão da empresa, alguém falou isso aqui e pediu desculpa. Ela pediu desculpa, acabou. Ah, mas não é fácil assim pedir. Você pediu desculpa e agora... Mas não é assim também. Olha o desespero da gente querer empurrar com a barriga. Quando a pessoa pede desculpa, dá raiva. Não é? Dá raiva, porque eu quero ficar com raiva dela. Ela falou desculpa, pô. E agora? Eu ainda vou ter raiva ou me sentir culpado de ter raiva? Que merda. Antes era só raiva, agora é raiva mais culpa junto. Não rola. Percebeu a loucura nossa de construir a vítima? A gente constrói e reconstrói essa nossa vítima interna, pegajosa, chata pra caceta, só para começar a reclamar da vida. Mas quando uma coisa termina. É isso aí. Obrigado.